Beloved friends, Amados amigos, ladies and gentlemen, senhoras e senhores, brothers and sisters, irmãos e irmãs em Cristo, this is Brother Frank este é o irmão Frank speaking to you falando a from vocês the International do Centro Mission Missionário Center Internacional Krefeld. em Krefeld, Alemanha. We are so Somos grateful tão gratos por esta oportunidade para compartilhar a palavra de Deus from a this partir dessa station estação, to reach para alcançar to as tantos many quanto as seja possível possible and to e para share compartilhar com eles a preciosa palavra de Deus. to make Para mim, heaven and céus e terra passarão, but God's mas a word palavra de Deus permanece eternamente. E and as the como o Apostle apóstolo Paulo was afirmou stating a um number número of de vezes, times, a palavra he que ele pregou was not não foi a palavra de um homem, mas a palavra de Deus. Ele enfatizou especialmente em Gálatas, capítulo 1, onde, a partir do versículo 6 até 9, ele estava falando sobre o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e fazendo afirmação muito séria que todos que pregam outro evangelho estão sob maldição. Eles podem falar sobre bênçãos, eles podem ter encontros carismáticos, eles podem curar os enfermos e chegarão ao Senhor de acordo com a palavra de Deus e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome e em Teu nome não fizemos muitos milagres? E o Senhor olhará bem e então dirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto é muito sério. Hoje, cada denominação prega um evangelho. Cada igreja, cada personalidade carismática, cada evangelista, todos pregam um evangelho. Minha questão é: quem passa pelo teste da palavra? A pregação de quem está em 100% de acordo com o que o apóstolo Paulo pregou? O batismo de quem está 100% de acordo como os apóstolos batizaram? Nós temos que voltar ao modelo bíblico. E o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: Eu pus o fundamento e ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o fundamento, Ele é a pedra da esquina, Ele é Alfa e Ômega, Ele é o primeiro e último, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Abraão, Filho de Davi, Ele é mediador, Ele é advogado, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é tudo em tudo. Em uma parte do plano de salvação, nós vemos nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas quando chega ao ministério de ensinamento, a pregação do Evangelho original de Jesus Cristo, então o apóstolo Paulo escreve também aos Coríntios, porque a palavra da cruz é para nós
que somos salvos. É o poder de Deus, a palavra de Deus conectada com o que aconteceu para nós na cruz do Calvário. Não é suficiente de carregar uma cruz ou mesmo um crucifixo. Aliás, o crucifixo foi criado pela primeira vez no 8º século, antes da primeira cruzada, das 7 cruzadas que aconteceram, e todas as pessoas tinham que beijar o crucifixo para aceitar a assim chamada religião católica geral, senão elas seriam mortas. Assim, nós não carregamos crucifixos, nem mesmo cruzes. Nós cremos em Jesus Cristo, aquele que foi crucificado por nós. E nós cremos, de acordo com Gálatas 2, que nós fomos crucificados com Ele. E que podemos dizer, como o apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas, voltando a Gálatas, capítulo 1, onde o apóstolo enfatiza que não há outro evangelho, somente um verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ligado com perdão, salvação, reconciliação, nos trazendo de volta para Deus. Se pregamos o Evangelho, nós compartilhamos o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós não colocamos uma interpretação sequer. Nós somente pregamos na forma como foi pregado. Mas então, no versículo 10, em Gálatas 1, o apóstolo escreve como assim: pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos ser honestos. Em cada denominação, o pastor, o pregador, tem que agradar a congregação. Ele tem que ficar nos ensinamentos desta denominação. Se ele for além desses ensinamentos de uma certa denominação, ele será pedido para reportar, e então o seu tempo talvez tenha chegado. Em cada igreja, isso não é crítica, isto é realidade. Em cada igreja, igreja católica, igreja ortodoxa, igreja luterana, igreja episcopal, igreja anglicana, em cada igreja há regras e regulamentos que você tem que manter para ficar nelas. De outra forma, acontece como nos tempos da reforma religiosa, que alguém surja e proteste as coisas que estão acontecendo em tal igreja e denominação. Assim, amigos, é muito, muito sério. Mas um homem de Deus não é treinado em um seminário de uma denominação. Um homem de Deus tem um chamado de Deus, como o apóstolo Paulo afirma posteriormente no versículo 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não segundo os homens. Não segundo uma experiência num seminário. Não. O evangelho que eu estou pregando, eu faço por causa de uma comissão divina.
Eu vi o Senhor, eu vi a luz, eu ouvi a sua voz, e Ele me chamou para ir às nações, para pregar a sua palavra. Você pode ler sobre este chamado no livro dos Atos 3 vezes. Capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26. Mas voltando para o próximo versículo, versículo 12, em Gálatas 1. Porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Eu digo amém para isto. Esse homem de Deus passou um longo tempo aos pés de Gamaliel. E às vezes eu estava me admirando como o apóstolo teve que ter sentido durante o ministério de Nosso Senhor. Ele estava sentado, olhando para cima, para o seu ensinador Gamaliel, e simplesmente ouvindo o que Gamaliel estava dizendo, e perdendo o tempo da visitação de Deus, perdendo o ministério de João Batista, perdendo o ministério de Jesus Cristo, e sentado lá, olhando para Gamaliel, qual o que ele tinha para dizer? Meu Deus no céu, quantas vezes esse homem deve ter dito, deve ter pensado, ó, como eu era tolo, eu estava sentado aos pés de um homem. Mas agora, a partir da sua própria experiência, ele podia então dizer, o evangelho que eu prego não é segundo os homens. Eu não sentei aos pés de um homem para ouvir sobre o evangelho de Jesus Cristo. Eu ouvi a voz do Senhor. Eu vi a luz. Eu caí no chão e o Senhor me chamou. E por revelação de Jesus Cristo, eu recebi a comissão e também o evangelho que eu estou para pregar. E agora nós voltamos de novo em comparação com todas as denominações. Por favor, amados, me perdoem, mas compreendam. Eu tenho que mostrar a você a diferença entre um homem chamado por Deus, e o apóstolo Paulo é o melhor exemplo para isto. E então, para mostrar a você como toda igreja, toda denominação tem seus credos, suas doutrinas, seus dogmas, mas eu não creio em nenhum credo sequer. Eu não creio no credo da Niceia, eu não creio no credo da Calcedônia, eu não creio em nenhum dogma sequer, porque deveria. Eu não estava sentado aos pés de um bispo ou cardinal ou de um mestre. Eu fui salvo em 1948. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1949. Eu jamais fui para uma escola bíblica, jamais para um seminário. Mas a mão do Senhor esteve sobre mim para pregar o evangelho original de Jesus Cristo. E então, obviamente, quando o Senhor me chamou diretamente com voz audível, talvez você não creia nisso, mas com felicidade eu olho para você no dia do juízo. Amados amigos, talvez vocês percebam a seriosidade da pregação, do compartilhar da palavra de Deus com você. Eu não posso levar isso assim na leveza. Eu não sou uma personalidade carismática. No próximo ano eu terei 80 anos. Mas eu estou no reino de Deus já por um longo tempo. E eu sei do que estou falando, especialmente do dia 2 de abril de 1962,
quando eu, irmão Frank, aqui na cidade de Krefeld, na rua Luisenstrasse 160, diretamente antes do raiar do sol, ouvi a voz que tudo penetra, que tudo ordena, a voz do Senhor na língua alemã. Isso é tão verdadeiro como todas as palavras nesse livro. Meu servo, o seu tempo para essa cidade em breve terminará. Eu te enviarei a outras cidades para pregar a minha palavra. Eu estava olhando para fora da janela, a voz veio de cima da direita, de uma vez eu estava sobre o carpete do impacto dessa voz. Assim, amados, por causa desse direto chamado e comissão, eu tenho que ir de cidade a cidade, de continente a continente. E eu não estou fazendo alarde, mas Deus foi tão bom para mim. Ele deu a possibilidade de começar uma igreja local diretamente desde 1959. De dezembro de 1959, Deus guiou de tal forma que nós pudemos ter encontros de oração e começar uma igreja que está atrás desse ministério em todos estes anos. Mas a segunda parte da minha comissão foi: meu servo, armazene alimento, porque uma grande fome está para vir. Então, você deverá estar no meio do povo para distribuir o alimento. Todos vocês, dessa geração mais jovem, não se lembram do que aconteceu em 1960, em 1961, a crise de Cuba, a crise de Berlim. O Muro de Berlim foi construído em agosto de 1961. As tropas dos Estados Unidos e as tropas da Rússia estavam uma em frente à outra em Berlim, na porta de Brandemburgo. Nós não sabíamos o que aconteceria no momento seguinte, e eu estava sob a impressão que uma tragédia aconteceria à nossa nação, parecida com 1946, no fim da Segunda Guerra Mundial. Mas nenhuma tragédia veio. Mas nós havíamos armazenado alimentos para sobreviver. E então, obviamente, porque não veio nenhuma fome, veio uma pressão sobre mim. Eu disse: amado Senhor, tu disseste que uma fome viria. Nós armazenamos alimentos naturais, mas o que agora? Eu disse: eu não posso mais pregar, tome a minha vida, porque explicando para o Senhor. E então Deus colocou no meu coração de fazer a viagem para ver o irmão Branham, que eu conheci desde 1955, e havia encontrado em muitas ocasiões. E então, em dezembro, dia 3 de 1962, que de novo foi uma segunda-feira, o irmão Branham falou comigo e aparentemente ele teve uma visão. Ele repetiu as palavras na língua inglesa que o Senhor havia falado para mim na língua alemã e disse: irmão Frank, você compreendeu mal o que o Senhor disse. Você pensou que viria uma fome natural e você armazenou alimentos naturais. Então ele repetiu e explicou que o Senhor enviaria uma fome para ouvir as suas palavras, e o alimento que eu deveria armazenar é a palavra de Deus prometida para este dia. O completo concílio de Deus, tudo que está escrito e prometido na palavra de Deus. E então o irmão Branham disse:
Irmão Frank, espere com o distribuir do alimento até que você tenha recebido o restante do alimento. E quando o irmão Branham foi tomado para estar com o Senhor, eu sabia agora, especialmente, que eu tinha que tomar a mensagem da hora, a verdadeira palavra de Deus, compartilhar todas as doutrinas bíblicas com todos os crentes sobre a face da terra. Não fazendo alarde, mas eu olho para esses muitos anos e esses pés já pisaram no chão de 155 países, compartilhando o completo conselho de Deus, pregando o evangelho original de Jesus Cristo, batizando como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nome no qual Deus revelou a si mesmo como nosso Pai no céu, em seu Filho primogênito na terra e em nós, através do Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. 3 manifestações do Todo-Poderoso Deus para nos trazer de volta à nossa posição original como filhos e filhas de Deus. E agora, todos verdadeiros crentes ouvirão o que o Espírito tem a dizer às igrejas. Por isso, amados irmãos e irmãs, você tem que ler Apocalipse, capítulo 2 e 3. As 7 mensagens, as 7 igrejas naquele tempo na Ásia. Mas cada palavra de Deus está endereçada a todas as igrejas em todos os tempos. E por isso, nós temos que ler essas mensagens e ver o que o Senhor reclamou a respeito. Como Ele disse, e que pusesse à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Você encontrará, como Deus disse, em vosso meio você tem Jezabel, você tem doutrinas de Balaão, como Deus colocou sua mão sobre as coisas que não estavam certas. E em cada tempo você tem a mesma afirmação. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu quero que você esteja com os vencedores. Eu quero que você esteja na noiva. Eu quero que você esteja no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, no verdadeiro batismo. Eu quero que você esteja na total restauração de todas as coisas antes do retorno de Cristo. E eu digo de novo, eu não desejo que você perca o seu tempo, mas, por favor, também não perca o meu tempo. E, finalmente, não perca o precioso tempo de Deus no fim do tempo da graça. Quando o último chamado está caminhando adiante, este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Assim, pela graça de Deus, nós reconhecemos o dia, a mensagem, os sinais do tempo. Nós vemos Israel, nós vemos o mundo árabe, nós vemos as nações, nós vemos profecias bíblicas se cumprindo ao nosso redor. E o nosso Senhor disse, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, quando elas se tornarem a cumprir, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Que a graça de Deus, que a paz de Deus, que as bênçãos do Todo-Poderoso descansem sobre você, no santo nome de Jesus. E se eu não o vir sobre a terra, eu o verei na glória.
por favor, nos escreva e nós estaremos alegres de enviar a você qualquer literatura que possa ajudá-lo no caminho com o Senhor. Deus te abençoe, no santo nome de Jesus. Amém.